Boa tarde, eu sou o Gabriel. Eu sou o Carlos. Hoje nós vamos falar sobre os músculos do membro superior. Os músculos do membro superior são divididos em 4 regiões: músculos do ombro, músculos do braço, antebraço e mão. Os músculos do ombro são, respectivamente, músculo peitoral maior, responsável pela rotação medial, flexão e adução do braço, músculo peitoral menor, responsável pela anteversão do membro superior e auxiliação na inspiração forçada, músculo subclávio, que estabiliza e abaixa a clavícula, músculo subescapular, que faz a rotação medial e adução do braço, músculo deltoide, responsável pela adução, abdução, rotação medial e rotação lateral do braço, músculo supraespinhal, responsável pela rotação lateral e adução do braço, músculo infraespinhal, responsável pela rotação lateral, adução e abdução do braço, músculo redondo menor, responsável pela rotação lateral e adução do braço, músculo redondo maior, responsável pela rotação medial e adução do braço, e por último, o músculo latíssimo do dorso, responsável pela adução, rotação medial e extensão do braço, além da adução da escápula. Os músculos do braço são divididos em músculos anteriores, o músculo bíceps braquial, que faz abdução, rotação medial, anteversão do braço, adução, flexão e supinação do antebraço, o músculo coracobraquial, que faz rotação medial, adução e anteversão do braço, o músculo braquial, que faz a flexão do braço, e nos músculos posteriores, o músculo tríceps braquial, que faz a adução e extensão do braço e extensão do antebraço. O músculo ancônio, que faz a extensão do antebraço. Os músculos do antebraço são divididos em anteriores, que são os músculos pronador redondo, que faz a flexão e pronação. O músculo flexor radial do carpo, que faz flexão, pronação e abdução da mão. O músculo palmar longo, que é responsável pela flexão palmar. O músculo flexor superficial dos dedos, faz flexão, abdução e adução dos dedos. O músculo flexor ulnar do carpo, faz flexão e abdução da mão. O músculo flexor profundo dos dedos, que é responsável pela flexão palmar e adução da mão. O músculo flexor longo do polegar, responsável pela flexão palmar e adução da mão. O músculo pronador quadrado, responsável pela pronação. Os músculos laterais são o músculo braquiorradial, responsável pela flexão, pronação e supinação da mão. O músculo extensor radial longo do carpo, responsável pela flexão, pronação e supinação da mão. O músculo extensor radial curto do carpo, responsável pela dorsoflexão e abdução da mão. Os músculos dorsais são o músculo extensor dos dedos, responsável pela extensão e dorsoflexão dos dedos. O músculo extensor do dedo mínimo, responsável pela extensão e dorsoflexão do dedo mínimo. O músculo extensor ulnar do carpo, responsável pela extensão, dorsoflexão e abdução da mão. O músculo supinador, responsável pela supinação. O músculo extensor longo do polegar, responsável pela abdução, adução e extensão do polegar. O músculo extensor do indicador, responsável pela extensão do indicador. O músculo abdutor longo do polegar, responsável pela abdução do polegar e da mão. O músculo extensor curto do polegar, responsável pela extensão do polegar e abdução da mão. Agora vamos falar sobre os músculos da mão, que estão localizados na região hipotenar, que são os músculos palmar curto, responsável pela extensão da pele da palma da mão. O músculo abdutor do dedo mínimo, responsável pela oponência, extensão e abdução do dedo mínimo. O músculo flexor curto do dedo mínimo, que é responsável pela flexão e adução do dedo mínimo. O músculo oponente do dedo mínimo, que é responsável pela oponência do dedo mínimo. Região tenar. A região tenar contém o músculo abdutor curto do polegar, responsável pela abdução e flexão do polegar. Músculo flexor curto do polegar, responsável pela oponência, adução e flexão do polegar. Músculo oponente do polegar,
responsável pela oponência e adução do polegar, além do músculo adutor do polegar, responsável pela adução, oponência e flexão do polegar. A terceira região é a região mediana, que contém os músculos lumbricais, que são responsáveis pela flexão, abdução e extensão dos dedos, os músculos interossos palmares, responsáveis pela flexão, adução e extensão dos dedos, e por último, os músculos interossos dorsais, responsáveis pela flexão, abdução e extensão dos dedos. Espero que tenhamos tirado as dúvidas de vocês e obrigado pelo tempo.